o reino de Deus como a família de Deus. Jesus vou anunciar a toda a tribo, nação, língua de povos e raças, que o reino de Deus é chegado. Aí está a mensagem que Jesus mandou que nós a anunciássemos. O reino de Deus é chegado. E ele disse: prega isso a toda nação, tribos e raças. Isso ia trazer uma coisa. E esta coisa que ia trazer é a ideia da unificação. Isso é que ia trazer. A ideia da unificação. Nós estaríamos unificados nessa ideia. O reino de Deus é chegado. Nós nos veríamos dentro dessa ideia como o povo de Deus. Eu não sei o que está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa, deixa eu ver. Certo, tem um ruidinho aqui. Nós nos veríamos identificados como o povo de Deus. Acho que aqui tá tendo um barulho aqui esquisito. Vou desligar aqui. Acho que é aqui. Vendo-nos como povo de Deus, nós nos veríamos como família de Deus. Quem iria nos unificar? Esta palavra de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. Esta palavra nos unificaria. E com isso terminaria com o igregismo, denominacionalismo e tradicionalismo. E nós nos veríamos como povo de Deus. É essa visão que Jesus quer que a gente tenha, como filhos de Deus. É a mesma coisa que podemos dizer Deus e sua família, pois estaríamos unificados numa só palavra, num só Espírito. E nós saberíamos como andar com Deus, pois teríamos o mesmo caminho, e este caminho um passaria para o outro. Nós cresceríamos neste conhecimento da presença de Deus no nosso meio. Aí está a força da pregação desse mandamento de Jesus Cristo. Porque é tão forte isso que ele falou: quando vocês pregarem este evangelho do reino
a toda nação, a toda tribo, a toda raça virá o fim. Veja a importância desta colocação, dessa ordem e mandamento estabelecida por Jesus Cristo. Nós nos veremos como a família de Deus. E isto nos tiraria da divisão religiosa que hoje nos encontramos, seguindo doutrinas e dogmas de homens. Isso só nos enfraquece. Jesus disse: um reino dividido é um reino fraco. Quando nos dividimos em religiões, em igrejismo, denominacionalismo, como cristão, nós nos enfraquecemos. Mas se nós chegarmos e aplicarmos a norma de Jesus Cristo e nos colocarmos numa posição em que vamos nos ver como família de Deus, como povo de Deus, reunido no Evangelho, reunido no reino de Deus, aí seremos um povo, a família de Deus. É assim que Deus quer nos ver. E isso está atingindo essa proporção nesse terceiro milênio. Quando nós descobrimos que nesse terceiro milênio nós temos um mestre comum, um mestre que serve para mim, que serve para você. Não importa a sua religião. Qual o mestre comum que serve tanto para mim quanto para você? O Espírito Santo. Aí está o mestre que vai trazer Jesus Cristo para o seu coração e vai trazer Jesus Cristo para o meu coração. Vai trazer Jesus Cristo para o nosso coração. Aquele mestre que nos guia em toda a verdade. O quê? Aquele mestre que nos guia em toda a verdade. Quem é ele mesmo? O Espírito Santo. É muito importante ter este conhecimento, pois a Escritura diz que meu povo morre por falta de conhecimento. Aí cada um se desvia por falta de conhecimento para os seus próprios caminhos. Aí vai criar seus próprios dogmas, suas próprias doutrinas. E a família de Deus fica dividida. Mas o projeto de Deus é que nos unificamos na mensagem dada por Jesus Cristo, a palavra de Deus. O reino de Deus é chegado. Isso está dizendo que o reino de Deus está mergulhado no meio de nós e que somente os espirituais podem atingir a percepção e a visão do reino de Deus. Pois o homem natural, o homem intelectual, este não pode ver o reino de Deus. Pois para o homem natural, para o homem intelectual, o reino de Deus lhe parece loucura. Ele não consegue entender e ver o reino de Deus. É por isso que Jesus dizia para de suas épocas: o que acontece com vocês? Eu falo para vocês e vocês não me entendem. Por que entendem? Porque aquele povo não tinha se tornado espiritual. E não sabiam como tornar-se espiritual. Hoje nós temos toda a condição de nos tornar espirituais, pois nós sabemos como nos tornar espirituais. Como é que eu me torno espiritual? É muito simples, não tem mistério. Jesus disse: a palavra é espírito e vida. O quê? A minha palavra é espírito. Aí está a razão que vai tornar você um ser espiritual. Quando você ouve a palavra de Jesus Cristo. É isso que vai tornar você espiritual. E você vai receber vida.
Que minha palavra é espírito e vida. Que tipo de vida? A vida eterna. Quando você ouve as palavras de Jesus Cristo, você deixa de ser mortal. Você se torna imortal. Você viu como é simples? Você viu como você deixa de ser mortal? Você viu como você se torna imortal? Quando você se enche das palavras de Jesus Cristo. Pois ela é espírito. Ela não é uma palavra comum. A palavra de Jesus Cristo não é uma palavra de filósofo, não é uma palavra de mestres, mas ela carrega dentro de si a vida de Deus. É uma semente que tem uma vida, a vida de Deus. E essa de Deus vai trazer a você o fogo da eternidade. Você se tornará imortal. Você se tornará espiritual. Se você não tem a palavra de Jesus Cristo dentro de você, você nem é espiritual e você nem é imortal. Você é uma criatura natural e mortal. Por isso é bom que você conheça a palavra de Jesus Cristo para que você receba o Espírito dele, que vai trazer dentro dela a vida de Deus, a imortalidade. É desta maneira que vai ser instituída a nova criatura dentro de você. E você vai dizer, como o apóstolo Paulo, que homem de percepção. Paulo descobriu que ele não vivia, que Cristo vivia dentro dele. Então ele disse, eu não vivo, mas Cristo vive dentro de mim. Ele descobriu que agora ele tem a coroa da vida, a coroa da vida eterna dentro dele, que testificava dentro dele a palavra de Deus dentro dele. E a palavra de Deus é Jesus Cristo, o Verbo divino. E Deus quer que esse Jesus Cristo se estenda para toda a humanidade, que todos se tornem imortais, que todos recebam a coroa de vida, a vida eterna, e que todos digam como Paulo, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus disse que esse estado de coisa é chamado de nova criatura. Você chegou na maior estatura que um cristão pode chegar, na estatura da nova criatura, quando você diz, eu não vivo, mas Cristo vive. Você agora é um participante da família de Deus aqui na Terra. É uma boa nova, né? Não é simples tornar-se um participante da família de Deus aqui na Terra? E eu vou me tornar de que maneira? Somente dando tempo para ouvir a palavra de Deus. Nesse momento que eu estou transmitindo essas palavras, esses recados, este espírito de fé está entrando dentro de você, está gestando a nova criatura em você. E quanto mais você ouvir, mais forte você ficará na sua nova criatura. Você fortificará a sua nova criatura. Por isso que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Mais você ouvir a palavra de Deus, mais a sua nova criatura fica polida, forte. Por isso que Jesus disse para os discípulos, vocês estão limpos, pois vocês ouviram a minha palavra. Veja, eles estavam limpos por uma motivação, por uma razão, porque eles ouviram a palavra de Jesus Cristo. E quanto mais a gente ouvir a palavra de Jesus Cristo, mais a gente fica limpo para Deus. Aí a gente vai dizer, eu sou uma nova criatura. Cristo vive em mim, como Paulo. E assim nos tornaremos o quê? Cidadãos do reino de Deus. Por isso que Jesus falou, gente, é necessário pregar. É necessário pregar que o reino de Deus é chegado. Pregue para o mundo, para que o mundo não se perca, não perca na mortalidade e percam a eternidade. Não homens e mulheres naturais, mas que sejam espirituais. Por minha palavra é espírito e vida.
Hoje vocês estão recebendo lições de espírito de vida. Pois a palavra de Jesus Cristo, ela traz dentro de si a vida eterna. Ela tem Deus dentro dela. É a semente que tem a vida eterna, a palavra de Jesus Cristo. E assim nós nos tornaremos um. Através de que mecanismo? Do mecanismo da pregação da palavra de Deus, dizendo ao mundo, o reino de Deus é chegado. Venha se alimentar das palavras do reino de Deus, e vocês se tornarão espirituais, e Deus vai poder conversar com vocês, e vocês vão poder conversar com Deus, porque Deus vai passar a habitar dentro de vocês, através de Cristo. Pois Jesus disse, quem tem a mim tem o Pai. Vocês viram a Trindade aí? Através da pregação, o Espírito Santo pega a palavra, ilumina a palavra e leva Jesus Cristo para dentro de nós. E Jesus Cristo, a semente, a palavra, carrega Deus dentro dela. Assim nós temos a Trindade dentro de nós. É isso que Jesus quer que nós passemos em nossos dias. Sejamos uma família, pertencemos à família de Deus, por pertencermos ao reino. E lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9, diz que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro e que o Cordeiro pagou esse preço para nos colocar no reino de Deus. Então nós somos colocados no reino de Deus por Cristo. Não é pelo nosso mérito, porque somos bonzinhos, porque damos dízimos, porque somos educados. Não, somos colocados no reino de Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. E Ele nos colocou, pagou o preço para nos colocar no reino de Deus, no reino do Pai. Agora, quanto mais a gente ouvir Cristo, melhor para a gente. Mais forte o nosso homem espiritual vai ficar. E quem vivifica a carne é o Espírito. O homem sem Espírito, ele desfalece com qualquer vento, ele perde a força. A gente só se torna ousado com a fé. E essa fé que vem por esse tipo de pregação que eu estou pregando. Eu estou aumentando a sua fé. Eu estou conduzindo você para o reino de Deus, para o reino da luz. Valeu, né? Então hoje nós sabemos como nós pertencemos ao reino de Deus, como nós pertencemos à família de Deus. Quando nós nos enchemos de Jesus Cristo, quando nós nos enchemos do Verbo Divino, quando nós nos enchemos da palavra. Estamos unificados na mesma plataforma. Um só Deus, uma palavra e um só Espírito. Valeu, né? Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa. Que agora nós estamos nos vendo dentro do teu reino, como tua família e tu sendo pai de todos. Não somos mais divididos por religiões, por dogmas e por doutrinas. Mas estamos unificados através do Espírito Santo, da palavra que é Cristo, e através de Cristo com Deus. Somos a família de Deus, unida através de Cristo a palavra, revelado, trazido a nós pelo Espírito Santo. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós vamos à autoridade que tu nos deste, pois tu nos deste autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para pisar sobre todo o mal, e nenhum mal vai nos atingir. É a tua palavra. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós vamos dizer, você espírito de morte, você espírito de enfermidade, vocês saem das nossas vidas no poderoso nome de Jesus Cristo. Sai dos nossos órgãos internos. Saia do nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, circular, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Sai também de nossa mente. Sai espírito de ira, rancor, inveja, mágoa, tristeza, depressão, no poderoso nome de Jesus Cristo. Saia de nossas vidas, nossos países, espírito de pobreza, de miséria, de desgraça e de dívidas, no nome de Jesus Cristo. Nos declaramos livres. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.